Olá, bruxinhos e bruxinhas! Hoje eu vim aqui para contar como eu comecei a busca do autoconhecimento, né, a jornada espiritual. Foi que eu comecei faz uns 2 anos. Eu não vou lembrar datas exatamente, tá? Porque assim, data pra mim não funciona. Calendário gregoriano, agora é só Tzolk'in, só sincronário lunar, só tempo natural das coisas. Então, se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, sobre sincronário lunar, eu vou fazer, independente. Futuramente vai vir. Enfim, cachorrada. A minha mãe morava em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela morou lá, ela era casada lá. E ela vem passar o Natal aqui, né? Eu era sozinha aqui. E aí eu falei, cara, não sei se eu quero, sabe? Deu aquele pressentimento, assim. Eu queria muito que a minha mãe viesse. Só que ela, como ela era casada lá, não podia todo mundo vir. E aí ela ia ter que vir e a gente ia passar as duas sozinha. Mas eu mesmo assim queria. Mas ela não. Ela vem pra cá e tal. Falei, tá, beleza. Ok. A intuição e a espiritualidade tentou me avisar. Falei, não, tá, bora. Isso eu ia passar o Natal lá, né? E depois ia voltar. Que eu ia passar o ano novo no rosa, eu tava toda empolgada. Foi uma época da minha vida que eu tava vivendo muito, sabe? Que eu tava, meu Deus do céu. Eu pegava praia e ia pra festa e não sei o que lá. Aquela fase, bem jovem, bem jovem. Ainda vivo, tá? Eu ainda vivo, ainda faço o que eu quero, que eu tenho vontade. Mas hoje em dia com muito mais consciência, né? E aí, beleza. Acabei indo na véspera, né? No dia 24 de 2021. Caramba, eu não lembro exatamente a data. Mas ok. Faz, sei lá, uns 2, vai dar 3 anos. Não, fez 3 anos. Meu Deus, eu vou ter que voltar aqui depois e confirmar. Mas ok. O afilhado do meu ex-padrasto tava lá na casa da minha mãe. E ele tava com uma moto. E eu sempre gostei muito de moto. Eu tinha moto lá em Vilhena, né? Com 17 anos. Comprei uma motinha e tal. Enfim, eu quis dar uma volta. Eu sozinha dei uma volta, beleza? Aí ele, não, vamos dar uma volta comigo agora. Tem alguns homens que gostam de se mostrar, né? E aí eu fui. Ele acelerou, querendo fazer uma graça, né? Ele tava 86 por hora. Bateu na bunda de um carro. E eu tava na garupa, logicamente. Voei. Acordei, né? Fiquei inconsciente. Acordei depois no chão. Toda. Meu pé doía muito, meu pé direito. E eu toda ralada, toda... Eu lembro que quando eu acordei no chão, que eu olhei pra mim assim, eu tipo assim, em vez de chorar, eu dei uma risada, sabe? Uma risada interna, porque eu não tava conseguindo nem me movimentar, assim. Eu falei, cara, não acredito. Eu tava mó bem lá, né? Em Floripa. E eu não queria ir. Ok. Daí, nossa, eu comecei a tremer lá no asfalto, assim, sabe? Enquanto a ambulância não chegava, eu tava assim, com muita dor, né? E aí fui pro hospital, tive que costurar os 2 joelhos. Meu pé direito ainda doía muito, mas a gente não sabia o que que era, não quebrou, mas era interno, né? Ok, costurou os 2 joelhos. Embaixo do meu pé direito tinha um corte, não sei como aconteceu até hoje, porque, né, tipo, como um corte no pé. Enfim, embaixo, na sola do pé. Passou os 10 dias em casa com costurada, né? Eu não podia dobrar as pernas, então eu tinha que ficar com as pernas esticadas e sentada, porque eu não tinha como ficar em pé também, porque meu pé tava costurado embaixo. Ou situação, hoje em dia eu dou risada, né? Mas assim, foi assim, na véspera de Natal, gente, tudo isso na véspera de Natal.
Enquanto, né, tipo, enquanto eu fui pra lá, acidentada, a enfermeira, Feliz Natal! Feliz Natal, eu lá na maca, assim, ó, destruída. Tá, ok. E aí passou os 10 dias lá, foi bem hard, assim, eu vi como... Ali eu vi a minha força também, sabe? Foi um momento que eu vi. Que eu tive que buscar ela, né? Que eu tive que aumentar ela, tive que aumentar minha fé. Ali foi, assim, uma chamada, um chacoalhão da espiritualidade, sabe? Vamos olhar mais pra dentro, vamos melhorar sua consciência, porque depois, tipo, eu podia muito ter morrido, né? Eu fiquei inconsciente. Eu voei, aprendi a voar ali. Então, assim, se eu tivesse morrido, sabe? Aquilo me levou muito a pensar. Muito. Se eu tivesse morrido, será que eu ia ter melhorado a minha consciência? O que ia ficar depois que eu morresse? Sabe? E ali começou. Tá, depois disso, depois desses 10 dias, eu fui pro hospital tirar os pontos, pensei que ia estar tudo certo, mas não, meu pé ele só piorava, ele foi ficando escuro, assim, sabe? Necrose. Deu necrose em cima do pé direito e eu tinha 3 coágulos em cima e 2 embaixo do pé. Então, isso, tipo, tinha sido na véspera de Natal. Passou os 10 dias, daí fui pro hospital de novo, fizeram um desbridamento, voltei pra casa, me passaram um antibiótico 7 dias. No que eu tava lá nos 7 dias, acho que foi, sei lá, no 6º dia, minha mãe olhou pro meu pai e falou, não, vamos voltar lá, né, porque tava só piorando. Em janeiro, eu não sou muito boa com datas, desculpa. E aí, em janeiro, só que eu lembro das datas importantes, né, no caso, porque a cirurgia foi no dia 11 de janeiro, que é o meu aniversário. E no dia 10 a gente foi pro hospital e eu fui internada pra uma cirurgia de emergência no outro dia, né. Assim, fiquei muito preocupada, né, porque eu não sabia o quanto ia ter que tirar, porque meu pé tava em cima, ele tava muito, né, tava necrosando. Então, assim, tava feio, sabe? E a enfermeira ainda olha pro meu pé e fala, é pior do que parece. Ai, assinei aquele documento no outro dia e fui, né, no dia do meu aniversário, presentaço. E foi um presente, né, porque um milagre é de eu estar andando, de eu correr, de eu poder dançar, poder fazer tudo que eu amo, viver. Né, eu ganhei um presente no dia do meu aniversário. E na véspera, um chacoalhão, né? No nascimento de Jesus, acorda, vambora. Vamos se melhorar, né? Você pode morrer e aí o que vai ficar? E aí que tudo começou, gente. Começou vários questionamentos, porque ali eu tive que ter muita fé, porque depois dessa cirurgia eu passei 15 dias ainda no hospital e eles queriam que eu ficasse mais. Eu saí com uma alta solicitada por mim, eu já era maior, então eu pedi pra sair do hospital. Eles não queriam que eu saísse, eles queriam que eu fizesse outra cirurgia, porque ele ainda tava muito feio, né? Eu tive que tirar, ficou um buraco em cima do meu pé. E eu falei, não, isso daí vai curar. Eu sou nova, eu pensava assim, eu sou nova, eu tenho fé e vai curar, vai se regenerar. Curou. Eles queriam fazer um enxerto, porque tava tipo um buracão assim, e o médico falava, menina, se você pega uma infecção disso daí... Falei, não, eu quero voltar pra Floripa, porque no que eu voltei, isso tudo lá em Canoas, no HPS de lá, no hospital de emergência. E falei, não, vou ir pra Floripa e lá eu vou me curar, porque aquela cidade é mágica. E realmente, eu vim pra cá, não fiz a cirurgia de enxerto, que tava todo mundo, inclusive a minha família, falando pra eu fazer. Minha mãe preocupada, querendo que eu fizesse. E eu assim, não, querendo não fazer, sabe? E vim embora, minha mãe confiou em mim também.
ela veio pra cá, né, me cuidar, e ali também a minha relação com a minha mãe fez assim, ó, sabe? Hoje em dia nós somos amigas e pra mim é muito especial essa minha relação com a minha mãe hoje em dia, sabe? Porque a minha infância inteira ela teve que trabalhar, né? E eu ficava com os meus avós, graças a Deus. Eu tinha eles, mas assim, a minha mãe tinha que estar fazendo esse movimento, né? Pra me dar o que eu precisava, pra me sustentar. E só que hoje em dia eu vejo a mulher forte, sabe? Que ela é. Eu não entendia antes, mas hoje eu entendo, sabe? E assim, eu sou muito grata a tudo que acontece na vida, sabe? A gente precisa fazer as pazes com a vida. No momento lá, quando eu tava no hospital, teve algumas noites que eu ficava assim, acordada e falando com Deus, com o universo, e me perguntando por que eu estar naquela situação, sendo que eu sempre fui uma pessoa que amava viver, que vivia a vida. Mas ali ele me disse, né, que eu tava vivendo de forma inconsciente, que eu não tava presente no presente. Então eu trago essa história aqui pra vocês, pra chegar aí no coração de vocês, de quem escutar com ele, que possa trazer um pouquinho de consciência, sabe? Porque quando a gente morre, não vai nada com a gente do material, sabe? O dinheiro que você conquistou, a faculdade, tudo isso não vai com você, sabe? Agora, a sua construção de consciência, sabe? A busca pela sua verdade, pela sua essência, isso sim permanece. No hino do Santo Daime tem um hino que fala: se não preparar o terreno, fica um espírito vagabundo. Porque é muito isso, sabe? Se a gente não preparar, se a gente morrer, cara, daqui a pouco, e aí? O que vai ficar? Sabe? Então é isso, eu deixo aí o pensamento com vocês, né? Esse questionamento do que vai ficar. Comentem aqui o que vocês acharam, como vocês pensam, qual a opinião de vocês sobre a vida após a morte, sobre o que fica depois, sabe? E se você tá no início da sua busca espiritual, assim como eu, sabe? Mas que tá aberto, comenta aí o que vocês estão passando. Qualquer troca, eu agradeço, viu? Curtam e compartilhem. Beijos de luz, gratidão.